Hoje nós continuaremos falando dos cânticos bíblicos, que é o tema do mês de outubro e também será o tema do mês de novembro. Mas por estarmos no domingo da Reforma, nós falaremos sobre um salmo que serviu de inspiração, que serviu de força para um dos grandes momentos da Reforma Protestante. Quase todos associam Martinho Lutero à carta de Paulo aos Romanos, particularmente, mais especificamente, a um versículo, o versículo 17 do primeiro capítulo, que diz que o justo viverá pela fé. Poucos, porém, sabem que Lutero dedicou-se também aos estudos não somente da carta aos Romanos, mas também ao estudo do livro de Salmos. Não somente ao estudo, mas também dedicou-se por anos ao ensino do livro de Salmos. Ele ensinou sobre este livro e amava muito este livro. E podemos dizer que um dos seus salmos favorito é o Salmo de número 46, este que acabamos de ler. Historiadores e também biógrafos nos contam que, enquanto a Reforma Protestante estava em curso, houve diversos momentos difíceis, momentos perigosos na vida de Lutero, durante os quais não foram poucas as vezes em que Lutero se sentiu terrivelmente desanimado, desesperançoso até. Em muitas dessas ocasiões, ele procurava seu amigo, colega também de trabalho, Philip Melanchthon, e lhe dizia: "Vinde, vamos cantar, vamos falar o Salmo de número 46, o 46º Salmo." Então, juntos, eles entoavam os versos do Salmo, os versos que acabamos de ler, que diz: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos." Foi inspirado neste salmo que Lutero compôs um hino, podemos dizer que o seu hino mais conhecido, Castelo Forte, um hino 409 do nosso inário, Cantai Todos os Povos, e daí que damos a esta exposição bíblica, exposição feita nesta manhã, o título Castelo Forte é Nosso Deus. Sobre o salmo que virou hino, Lutero, em 1531, dizia assim, os irmãos podem acompanhar: "Cantamos este salmo para o louvor de Deus, porque Deus está conosco e milagrosamente preserva e defende sua igreja e sua palavra contra todos os assaltos do mundo, da carne e do pecado." Um grande estudioso luterano, chamado Leopold, comentou: "Poucos salmos inspiram o espírito de firme confiança no Senhor em meio a perigos tão reais da vida quanto o Salmo de número 46. Tanto é assim que Spurgeon, destacando o tema do Salmo de número 46, anotou: "Aconteça o que acontecer, o povo do Senhor está feliz e seguro. Esta é a doutrina deste salmo." Pensando em tudo isso que já foi dito, eu pergunto aos irmãos: o que nos sustenta nos momentos difíceis da nossa vida? E quando chegarmos ao fim de nossa vida, o que nos sustentará? Essas são as questões de fundo do hino, assim como são também no Salmo de número 46, em que ele está baseado nessas questões, nessas reflexões que nós temos. O pano de fundo histórico do Salmo parece ser o livramento que Deus deu a Jerusalém, arrancando a nação das mãos dos assírios no tempo do rei Ezequias. Será, portanto, muito útil, muito importante para nós, leitores do Salmo de número 46, fazermos também a leitura em paralelo dos relatos contidos nos livros dos Reis, Crônicas e também Isaías. Os irmãos têm as informações, têm os endereços.
Só um momento. E poderão depois, em suas casas, fazerem essa leitura da melhor forma. Mas é muito importante, para compreendermos o que estava se passando naquele momento, fazermos as leituras desses livros, fazermos as leituras destes capítulos, para compreendermos o que aconteceu com o povo naquele momento. O momento era de crise. Senaqueribe, rei da Síria, não só havia cercado a cidade santa, como também estava humilhando todo o povo de Deus. Ele zombava e desdenhava do Senhor. Ezequias, rei de Judá, apavorado naquele momento, foi ao profeta Isaías em busca de um conselho e de uma solução. A resposta veio de uma forma muito clara, a resposta divina. A resposta era: Jerusalém não será tocada. Jerusalém não será tocada. Realmente, Deus agiu pelo seu povo e destruiu todo o poder inimigo naquele momento. O Salmo 46, portanto, é a celebração daquela vitória, a vitória que o povo teve, e mostra para o povo de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares, que nos piores momentos da vida, sempre haverá socorro em Deus. Também, o Salmo é um hino possivelmente para ser usado no momento do culto, com 3 estrofes, cada qual culminando na confissão de confiança em Deus. O Altíssimo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é refúgio para o seu povo. E esse é o primeiro ponto deste sermão. Deus é refúgio para o seu povo. Deus sempre socorre os seus filhos em tempo de aflição. O versículo 1 já nos mostra isso. Dos versos 2 ao 3, está claro que o salmista descreve catástrofes naturais, ou seja, o que de pior poderia acontecer na topografia de uma nação. Acompanhem comigo o que ele diz. Ele diz assim: ainda que a terra se transforme. O que é mais estável, o que é mais previsível do que a paisagem da terra? A paisagem da terra só muda sob circunstâncias extremas e também assustadoras, tais como terremotos, deslizamentos de terra ou, por exemplo, erupções vulcânicas. Ele ainda diz: ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Na literatura hebraica, nada mais é inabalável que um monte. O Salmo 125 nos fala isso. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E o salmista ainda fala: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Na concepção antiga, o oceano representava os mistérios insondáveis. O oceano representava aquilo que não tinha como ser descoberto, aquilo que não podia ter certeza. Portanto, era para o salmista um mundo em que os montes enormes, inabaláveis, corressem risco. Esse mundo seria, então, um mundo apavorante e oprimido pela morte. Eu pergunto para os irmãos mais uma vez: quem precisa de refúgio e fortaleza? A resposta vem em seguida: todos quanto estão aflitos, pois faltam-lhes o chão, faltam-lhes apoio, faltam-lhes esperança. Era tudo o que faltava para o povo naquele momento de suas vidas. Quem nunca se sentiu assim? Más notícias tiram o chão dos nossos pés, sonhos são inundados pelas tragédias ou pelas doenças, o que parecia intocável, de repente é submerso nos mares dos problemas e também das dificuldades. Nessas horas, a quem recorrer? A quem recorrer?
Devemos, então, nesses momentos difíceis das nossas vidas, nos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído, a presença do nosso Deus. Deus é um lugar de confiança, é um lugar de segurança para o seu povo. Não temeremos, pois Deus é poderoso. Não temeremos, pois castelo forte é o nosso Deus. Como no Salmo, o hino de Lutero começa com a afirmação contundente. E os irmãos podem acompanhar. Os irmãos com certeza sabem de cor também. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Lutero não ignora a dura realidade das tentações, do sofrimento, do mal e da morte. Ela será descrita com todo rigor ao longo das estrofes deste hino. Mas ele conhece uma realidade ainda maior, a graça de Deus, que sempre prevalecerá em nossas vidas. Logo após a confissão de fé em Deus, o hino esclarece, ainda na sua primeira estrofe, contra quem Deus haverá de triunfar, a saber, o próprio Satanás, a quem na terra ninguém poderá resistir, a não ser se refugiando em Deus, no nosso Senhor. O hino continua e os irmãos podem acompanhar. Com sua fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A segunda estrofe deste hino leva-nos ao cerne da redescoberta do Evangelho por Lutero. Ela começa dizendo assim: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Sozinho está perdido. Aqui se reflete a experiência que o próprio Lutero teve. E ele relata a sua experiência de vida, ele tenta transmitir isso para o hino. Por mais que se esforçasse, por mais que Lutero se esforçasse em alcançar a salvação, nem sua consciência, tampouco seu coração obtinham esse descanso. Não obtemos por boas obras, por ações de autodisciplina ou ainda por meio da nossa espiritualidade. A força do ser humano nada faz. Mas será que realmente essa é uma causa perdida? O hino nos responde. Os irmãos podem acompanhar. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A salvação nos vem tão somente de Deus, tão somente do nosso Deus. Com essa certeza, podemos encarar a realidade em toda a sua pavorosa dimensão, o que ocorre na terceira estrofe desse hino. Se todo mundo estivesse tomado por 1000 demônios, mesmo assim, já nada poderia nos atemorizar. Nada poderia nos atemorizar. Os irmãos podem acompanhar essa terceira estrofe. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Voltando ao Salmo de número 46, a reação do salmista aos sentimentos de fraqueza e medo continuam sendo relatadas neste salmo. O cenário muda da natureza ao redor para o centro de Jerusalém. Os problemas, porém, continuam, pois a cidade santa estava cercada pelo exército assírio, pelos poderosos assírios naquele momento. E o texto diz: um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá.
As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vocês perceberam a cena, perceberam o que estava acontecendo naquele momento? A cidade de Jerusalém estava confinada por causa do exército assírio acampado ao seu redor. A água, naquele momento, era um bem precioso para eles. Um bem precioso para aquela região, mas especialmente para Jerusalém, uma das poucas cidades antigas que não foi construída às margens de um rio. O salmista, porém, sabia que Deus era o rio deles, e quem realmente lhes fornecia água como um rio tranquilo, que não para de correr, como água que não para de jorrar para refrescar, para saciar, para alegrar os sedentos. O cristão tem algo que o mundo não tem, tem Jesus, Jesus Cristo. Quando lemos no Salmo, há um rio, trata-se de uma poesia hebraica, símbolo da graça de Deus. Havia no Éden, haverá na Nova Jerusalém. Jesus é água viva, água viva. Em Cristo, Deus é rio para a nossa seca. O Senhor sempre derrama graça sobre graça nas nossas vidas. Na primeira parte do Salmo, a ideia é não temer, pois Deus tem poder. Aqui na segunda parte, a mesma ideia é complementada. Não temer, pois Deus tem poder, Deus está conosco, no meio do conflito, lutando por nós. Castelo forte é o nosso Deus. A supremacia de Deus não pode ser expressa de uma maneira mais contundente. Deus é rei sobre tudo e sobre todos. E esse é o terceiro ponto. Todos os nossos esforços são em vão. Mas para Deus, uma palavra basta. Uma única palavra basta, como nós vimos no hino. Se uma única palavra lhe é suficiente, por que não haveríamos, então, de temer quando dele recebemos tão abundante proteção e salvação? Essa conclusão é tirada da quarta estrofe do hino Castelo Forte, e os irmãos podem acompanhar. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Ele, o nosso Deus, age entre nós com seu Espírito e dons. É isto, Deus abre-nos novas perspectivas e nos permite prosseguir nossa vida agora com seu Espírito e também com suas dádivas. O hino continua. Se temos de perder famílias, bens, poder, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Que tudo se vá, corpo, bens, honra, família. Não se trata aqui do desprezo por estas coisas, por esses valores tão substanciais para a nossa vida e tão íntimos em nossas relações, com os quais também Lutero se alegrou em sua vida. Mas, neste momento, nos damos conta, nada disso, por mais precioso que seja, nos dá segurança para o nosso caminhar, para a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, de forma dramática ou de forma tranquila e natural, nos defrontaremos com o último inimigo, a morte. E todas as pessoas sucumbirão diante dela. Será o fim? Definitivamente não será o fim. Também esse inimigo terá sido derrotado por Jesus. 1 Coríntios 15, nos versículos 55, 56 e 57, nos dá essa certeza. Diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
A terceira cena do Salmo se passa nos campos ao redor de Jerusalém, onde os soldados assírios já estavam mortos. E suas armas, seus equipamentos estavam todos espalhados e quebrados pelo campo. Não houve batalha, mas o anjo do Senhor deixou essa evidência para trás para encorajar a fé do povo de Deus. Os versículos nos mostram que Deus é poderoso, presente e luta pelo seu povo. Acompanhem comigo os versículos de 8 até o versículo de número 11 do Salmo 46, na Nova Versão Transformadora. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz assolações sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. Sim, há um tempo para agir, mas até então, até que Ele, o nosso Deus, nos coloque para marchar, é melhor tirarmos as nossas mãos e permitirmos que Ele trabalhe. Nessas horas, cabe a nós apenas agarrarmos as suas promessas com fé. Mas como nós podemos fazer isso? Os imperativos do versículo de número 8 nos ensinam preciosa lição. Eles estão destacados. E dizem assim: vejam, contemplem, venham. Nós aprendemos que há segurança quando vemos os atos de Deus. Portanto, coloquem nele a sua confiança. Olhem para a direção certa, olhem somente para Cristo Jesus. Parem de contender, aquiete-se. Deus é Deus forte, presente com o seu povo, e Ele luta por você. Castelo forte é o nosso Deus. Concluindo, com toda a boa razão, o hino Castelo Forte recebeu o lugar de destaque na espiritualidade das igrejas protestantes, igrejas reformadas, mas não porque devesse ser celebrado como um hino de vitória do protestantismo, mas por expressar bem a centralidade da obra de salvação do nosso Deus em Cristo Jesus em nosso favor. No início do hino, Deus é castelo forte e bom. No final, seu reino é a nossa esperança. Fica muito claro para todos nós: nada de humano pode nos assegurar diante das ameaças que nos rodeiam. Podemos admirar magníficos castelos, mas aqueles que são construídos por mãos humanas não nos darão a segurança última que procuramos. Só Deus, por intermédio de Cristo Jesus, pode nos dar. Deus é castelo forte e bom, e não há sobre a face da terra nenhum castelo que seja, em última instância, firme e bom para nos abrigarmos. Apenas nosso Deus é. Isso é certissimamente verdade. Nosso Deus é castelo forte e bom. Deus, e somente Deus, é castelo forte e bom. Que essa certeza os irmãos tenham sempre nos seus corações e nas suas mentes. Que Deus nos abençoe. Amém.